Olá para você, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Botando Bonecos. E hoje nós estamos com o nosso podcast. E um podcast, obviamente, referindo-se ao mês de maio, que é comemorado Star Wars Day, May 4. E para essa data sempre muito especial para o colecionador ou para o fã da franquia Star Wars, seja muito bem-vindo. Permita-me me apresentar. Meu nome é Carlos. Eu estou hoje como apresentador deste podcast que vos escuta. Lembrando que estamos nas nossas plataformas e redes sociais sempre presentes. No Instagram, instagram.com/botandobonecos. No Facebook, nossa comunidade só cresce. Estamos no YouTube com os nossos 397 inscritos e eu tenho certeza que você vai ser o número 398. Lembrando a você também que esse podcast está disponível na plataforma Spotify. Dito isso, eu quero apresentar as pessoas que hoje irão compor comigo este programa. Diretamente de Blumenau, Santa Catarina, Thomas. E aí, pessoal, beleza? Como é que estão vocês, meus queridos padawans? Que a força esteja com vocês. Isso aí, cara, rapidamente só fala aqui pra mim com relação à pergunta que eu sempre faço, que hoje é: qual o jogo que tu mais gostou de Star Wars, assim? Cara, que eu joguei assim, que eu curti bastante, foi o Forces Launched. O 1 e o 2. PS2, né? Na verdade PC também, saiu pro PC. Certo. De São Paulo, o decano dos colecionadores, o tiozinho do canal Botando Bonecos. Mano, vocês vão fazer eu falar palavrão na entrevista. Vocês vão... Não vou nem falar a idade, então. Fala, Léo, tudo bom, cara? Tudo. E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é Leonardo. E eu vou fazer igual com o Carlos, igual o Boba Fett fez lá no filme, lá. Vou jogar ele voando lá na boca do monstro lá. Léo, me fala uma coisa, quem atirou primeiro, Han Solo ou Stormtrooper? Pô, já começou com essa treta? Não, vamos prolongar essa treta mais pra frente, porque isso aí é uma polêmica, né? A cena, né, tá bom. Vamos jogar pra frente isso daí. Tá certo. E nosso podcast de hoje eu tenho o prazer de entrevistar aqui, logicamente, junto com os meus amigos, o Rodrigo. Seja bem-vindo ao canal Botando Bonecos. Valeu, pessoal, obrigado. Eu não vou nem falar a minha idade, então se vocês estão falando que o Léo é decano, é o tiozinho, não vou nem acusar a minha idade aqui, porque senão vai ficar meio complicado. É um prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite e que a força esteja aí com todos nós. Que a força esteja com você. Eu vou iniciar então as perguntas, se vocês me permitem, e eu vou começar aqui com a notícia mais fresca que eu tenho de Star Wars, que eu acabei até pegando para perguntar a você, que segundo o site Rotten Tomatoes apontou com um ranking de Star Wars que o filme Star Wars O Império Contra-Ataca é o bem mais avaliado entre todos os filmes. Você concorda com isso? É para mim, Rodrigo? Sim, por favor. Então, aqui o meu filme favorito é o episódio 4, né, que foi por onde eu comecei, né, entregando a idade aí, né? Então, toda a geração do VHS, não assisti Star Wars no cinema, tenho quase a idade, né, de Star Wars, sou um ano mais velho. E eu, assim, apesar do episódio 4 ser o meu preferido, não há a menor dúvida que o episódio 5 é o melhor filme de Star Wars, né? Então é o mais bem dirigido, é a melhor história, os efeitos. Na verdade é um upgrade ali, né, do episódio 4,
né? Sabe toda a dificuldade que foi produzir o episódio 4, né? Toda a saga, né, do George Lucas. Então que ele nem dirige, né, o episódio 5. Mas até o Vader, né, até o visual do Vader é muito diferente, né, no episódio 5. E é um baita upgrade, eu acho que em termos de direção, efeitos especiais, história. Então é um filme incrível, e é aquele filme, né, que os rebeldes só se ferram o tempo todo, né? Então não tem aquele final feliz, né? Então ele quebra ali alguns paradigmas, né? Então realmente é um filme incrível, não tem como. O episódio 4, acho que entrou todos os fãs. Desculpa, episódio 5 é o melhor filme de Star Wars. Nós temos os nossos preferidos, né, o que a gente gosta menos, mas isso é unanimidade, e veio trazer lá o Darth Vader como o maior vilão do cinema, né, de todos os tempos. O vilão que nós amamos, né? Exatamente. Ele, né, e o Coringa, né, de 89, né, do Batman de 89, que é o Jack Nicholson. Sim. Isso. Mas o legal é que o quarto episódio, né, ele na verdade ele abre uma puta abrangente, porque a gente sempre pensa que a história é baseada no Luke, né, porque nós assistimos os 3, né, os 3 últimos no caso, né, a gente sempre pensava que o Luke era o principal, e não é a história do Vader. Exatamente, o Star Wars, a gente sempre fala que é uma história de uma família, é a história dos Skywalkers, né, quando se ampliou lá para as prequels, né, quando lá nos anos 90, no final dos anos 90, mas se contou, né, a origem, né, do Vader, mas é fato, o tempo todo a história do Vader, né, aí vieram as sequels, né, da Disney, que aí não tinha mais o Vader, mas eram ali os descendentes e personagens ligados, né, diretamente ao Vader, né, então ele tinha que estar ali de alguma maneira. Mas Star Wars é a história do Darth Vader, não tem como. Ele sempre foi o meu vilão favorito, ele sempre foi o meu personagem de Star Wars favorito desde criança. Eu assisti lá no início dos anos 80, né, lá no VHS e tal. E sim, uma época que a gente não tinha internet, né, de viralizar, né, não, olha, esse filme, né, viraliza, né, todo mundo fala que é bom, não tinha isso. Então, de repente, você vê aquelas fotos mais antigas com aquelas filas gigantescas, né? Que filme nenhum até então tinha aquilo. E você... É uma coisa inacreditável para aquela época. É muito à frente, né, de qualquer coisa. Então, e o Vader era aquela coisa que eu pensava quando eu era criança, mas o que é isso? É um robô? Tem uma pessoa ali? Eu gostava muito, né, de robôs. Era a geração, né, do início ali, da tecnologia, né, dos robôs. Tinha aquela novela lá dos anos 80 que tinha lá o robô do José Wilker. Então a gente começou a viver isso na era dos videogames, né, começou ali com o Atari no mesmo período. Então a gente vivia o começo, né, do que a gente tem hoje. Uhum. E eu achei legal que você... Pode falar, cara. Pode falar, não. Não, eu achei legal que você... Pode comprar. Fala. Eu ia complementar que no final mesmo, o Vader, ele não é um grande vilão. E isso que faz ele ser tão único, tão singular, porque no final, o Vader, ele não deixa de ser ainda um aprendiz do Imperador, que só é conhecido aí sim no final do episódio 5, e aí mais a fundo no episódio 6, mas no final o Vader, você tem essa virada de chave que no episódio 4 você pensa que o Vader é o cara, né, e até uma boa parte do episódio 5 também, mas você tem que a coisa é maior do que se esperava com relação ao Vader, existia um cara por detrás de Darth Vader, né. A grande questão, assim, o grande vilão de Star Wars é o Palpatine. Sim, né? O Palpatine é o mal, né? Ele é o mal encarnado, né? E desde ali ele passou pelas prequels, ele passou pela trilogia clássica, ele chegou até as sequels, né? E aí ele voltou ali no final. Então, todo o tempo ele usa lá a política, ele não usa os poderes dele para chegar no poder, né? Então, aí ele chega até o poder.
Aí ele tá ali também, vai aparecer só no episódio 6, ele aparece no 5, mas ele era um personagem assim que não era nem, né, o Ian McDiarmid, né, no episódio 5, era uma mistura lá de uma mulher com uns olhos de macaco, né, que depois foi alterado nos filmes, mais nas reedições, né, dos filmes clássicos, mas não era nem ele. Não era nem o ator que faz o Palpatine hoje, né? Mas ele sempre foi o grande... O Vader, ele era o como é que fala? Ele sempre foi o aprendiz. Não, tinha uma outra palavra, fugiu a palavra. Não é o capataz, sempre foi aquele cara que resolve, né? Ó, você vai lá resolver, igual o Rogue One. A gente viu um Vader em todos os filmes do porquê que as pessoas tinham medo do Vader, né? Aí em Rogue One a gente descobre por que as pessoas tinham muito medo do Vader, porque aquilo, né, naquele corredor ali é o medo assim encarnado, né? Só de escutar a respiração dele eu sabia que havia ali. Ali se mostra por que as pessoas tinham que ter medo do Vader. Ah, mas eu, na minha opinião, o Vader era um vilão sim, numa parte, e ele teve redenção no final. Ele teve, porque o que ele fez com o jovem Padawan na episódio 3, né? Ah, agora escapou. Na escola Jedi, que ele fez ali, que ele desceu o sabre meio mundo ali, não é coisa de... Não, meu filho, ele foi vilão sim, mas só que no final ele teve redenção. Mas ele foi vilão, sim, um momento. Mas o que a gente fala é que sim, o maior vilão de Star Wars é o Palpatine. Não, sim. O Vader é aquele cara que, ó, você vai... É o executor, né? Exatamente. É o executor. Exatamente. Ele é o capanga, boa. Exatamente. O capanga do Palpatine, boa. E pouco se fala entre os rebeldes sobre Darth Sidious, então ele é uma coisa muito oculta, assim, luta-se muito contra o Vader, fala-se muito do Vader, mas a figura por detrás da coisa ninguém fala. Ninguém vê, né? Isso que faz... O Palpatine é aquela figura distante, né? Ele é um rei, né? Ele é um imperador. Agora o Vader não, ele tá no meio da guerra, ele é o general que tá lá no meio da guerra, no meio da batalha, né? Quantas batalhas ele já não teve presente? Ele teve lá na caçada dos Jedis, né? Após o Purgo, né? Então ele sempre foi um personagem muito presente, mas nem todo mundo sabia que ele tinha sido um dia o Anakin. Exatamente. Thomas, pergunta? Não, eu tô só admirando aqui, né, cara? Muito conhecimento. Mas assim, ó, Rodrigo, que nem tu falasse ali, só a respiração do Darth Vader dava medo, né? Mas imagina, um cara de 2 metros de altura, todo de preto, usando uma capa, com sabre de luz vermelho, tu tá louco? Imagina tu encontrar um cara desse no meio da rua. Igual aquela pegadinha que teve do Silvio Santos, até foi teus amigos participaram, né? Sim. Que tu tinha me contado. Então mas não é só isso, né? Ele sozinho, né? Como é que ele sozinho, naquele corredor, com aquele monte de cara atirando nele, né? Com aquele monte de soldados treinados, você viu o desespero dos caras. A hora, assim, eles iam lutar, né? Iam morrer lutando. Mas você vê a cara de desespero deles a hora que acende o sabre, né? A hora que escuta, né, a respiração, eu falei, errou. Estamos mortos. Estamos mortos. Não vai sair ninguém daqui. Não, essa cena é muito foda, cara. É muito foda. Não, o Vader é um puta vilão de respeito mesmo. É um cara que você bate assim, você olha pra ele e fala, puta, eu tô fudido, velho. Como é que eu vou escapar disso? Porque o problema não é só o sabre, é o poder que ele tem, cara, também. Isso. O sabre é o que menos. O sabre, se ele falar, não vou usar o sabre, ele usa a força, ele joga raio, ele faz um monte de coisa. O problema não é o sabre. O sabre é o menor dos problemas, eu acho. Tem passagens do Vader, isso do universo expandido, né? Encontra lá com o Darth Maul, né? E aí tem um embate, né, entre os dois lá no universo expandido, numa das HQs. Ele atravessa o próprio corpo com o sabre de luz dele para matar o Darth Maul. Ele tem uma outra passagem numa das HQs, né, que conta um pouco do Purgo, né? E aí ele encontra lá um Jedi, ele
ele perde, que a primeira vez que aparece um sabre, né, de cortoses, né, que é aquele material que ele bloqueia e desliga, na verdade, o sabre de luz, e aí eles utilizam aquilo contra o Vader, né? E aí, lógico, ele perde ali o sabre, perde a mão, eles cortam a mão dele, que ele já perdeu a mão 1 milhão de vezes, e aí ele usa, aí ele consegue dominar, pegar o sabre, né, o de cortoses, ele fala, gostei disso aqui, né, e começa, né, a matar todo mundo. Aí cortam a mão dele com o sabre de cortoses, e aí ele, usando a força, usa aquela mão dele que tá segurando a espada pra matar o cara. Não, então é o que eu falo, os melhores problemas. Me corrija se eu tiver errado, né? Eu cheguei a ver muita coisa do universo expandido, eu li algumas HQs. O Darth Maul, em questão de luta, ele é mais forte que o Darth Vader, né? Ele perde em poder, correto? É porque o Vader é um robô, né? Ele é um cara aleijado, né? Um cara praticamente aleijado que sobrevive do ódio, né? É o ódio que faz ele se manter vivo. Então, e o Darth Maul é um Zabrak, né? É a raça dele, mas ele tem toda a agilidade, né? Tanto é que ele entra em combate ali com o Obi-Wan pau a pau. Pau a pau. A única vantagem que ele tem um sabre de 2 lâminas, né? E ele acaba vencendo ali o Qui-Gon. Mas em termos de combate, de agilidade, ele é um ser, né, que não é até então cibernético. Então, quando você vê lá em Rebels, né? Não sei se eu vou contar um spoiler aqui, mas todos assistiram Rebels? Sim. Sim, pode contar. Falar. Aqui é livre, então, pode contar. Então tem aquela cena, né? Que o Darth Maul vai atrás do Obi-Wan, já velhinho lá em Tatooine, né? Eles se encontram pela última vez, né? Porque ele odeia o Obi-Wan. Então e ao se encontrarem, é aquela luta de 2 segundos, de 2 mestres mesmo, né? Um fica analisando o outro, um fica olhando para o outro, e assim, 2 segundos de combate, pumba, acabou. E o Darth Maul morre. Então, é aquele negócio, quando você tem 2 mestres, né, bem treinados lutando, é aquela luta do episódio 4 entre o Vader e o Obi-Wan. Eu ia falar isso. Não, porque no filme aquela luta com o antigo, sem remasterizar, você tá risado, porque o bagulho é muito lento, velho. É muito lento. Mas se você pega uma luta de Kendo, eu tenho, além de colecionador, eu tenho um grupo que faz coreografias com sabre de luz, que é o Blades. Quando você vai o Star Wars tem uma base oriental, de lutas orientais. O visual do Vader é uma armadura de samurai, né? Então, quando você vai analisar em termos, né, de realidade de luta, né, aquela luta do episódio 4 é muito mais real do que a do episódio 3. Fica lá o Obi-Wan e o Anakin. É linda, a luta é maravilhosa, né? A gente faz esses movimentos, né, de girar o sabre nas costas e gira, porque é como uma dança, mas isso não existe na vida real, né? A luta do Bruce Lee, né, que ele faz lá, aquilo, se você for ver uma briga de rua mesmo, não é daquele jeito, né? O MMA não é daquele jeito, né? O MMA é outra coisa, é realidade. Então, quando você vai ver uma luta de Kendo, aquele negócio, é um analisando o outro, e aí são aqueles 3 segundos que eles tocam com o sabre e que acaba a luta. É bem isso. Então aquele negócio gira o sabre. Quando você vai girar o sabre nas costas, o cara já te cortou no meio. É bem assim. A briga de rua lembra mais a luta do Jack Chan do que do Bruce Lee. Sim. Né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou da luta do episódio 3, né? Que é uma luta memorável e tudo mais. Sim. Mas você acha que qual seria a mais memorável? Do episódio 3 do Anakin, do Obi-Wan? Ou a do episódio 1 com o Darth Maul e o Obi-Wan e Qui-Gon? Que também é uma baita sequência de luta que ela meio que serviu para dar uma quebrada na minha visão, tá? A gente acompanhou a sequência cronológica dos filmes, então a gente viu 4, 5, 6, e quando você pega um episódio 1
com aquele fundo de couro e tudo mais, eles tiram os sobretudos e começa aquela luta por vários cenários. Você passa por uns 3 ou 4 cenários ali, né? Tem a frente ali, eles passam meio que por um negócio de energia, a chegar na parede ali de portal de força e chega no buraco ali derradeiro que é o último ato do filme, né? Tu consideras mais épico plasticamente, artisticamente falando, a do episódio 1 ou a do episódio 3? Episódio 1, sem dúvida, porque assim, a gente tem que pensar no Darth Maul, né, por exemplo, né? Darth Maul é o Ray Park, que é um cara que ele tá envolto em artes marciais, né? Ele, inclusive, aquele salto que ele dá lá em Tatooine, né? Quando ele encontra a primeira vez o Qui-Gon, ele deu aqui realmente aquele salto porque ele é campeão olímpico naquele salto. Tem uma história desse tipo. Então ele é um cara que ele é envolvido em artes marciais. Ele foi o Cavaleiro Sem Cabeça lá do filme do Johnny Depp. Ele era o cara que na verdade era o dublê, né, que fazia o movimento das espadas. Ele foi o Snake Eyes, né, no G.I. Joe e tantas outras coisas. Então ele é um cara de artes marciais. Então pegou-se um cara ferrado, né, que tinha uma habilidade gigantesca tinha que ser ele, o Darth Maul, não podia ser outro. Sim. E assim, você coloca lá o Qui-Gon Jinn, o Ian McGregor. Aquele combate é incrível. Lógico, de repente quando você já vê aquilo logo de cara, em um sabre duplo, né? E aí você vai lá pro episódio 3, a luta é linda, é maravilhosa, os movimentos são muito bonitos. A gente faz esses movimentos quando a gente vai coreografar, né? Quando a gente vai fazer os combates, apresentações, mas na real, não funciona. Então tem aquele movimento maravilhoso de você ficar girando o sabre nas costas, que é super difícil de executar, mas cara, num combate real, você vai girar, é igual o Indiana Jones lá no Riders, né, no primeiro filme. Na parte de chicote lá? Cara girando... A faca, né? Não. A faca. Não, da espada, né, que o cara gira e... E aí ele mete uma bala no cara. Tá bom. Entendeu? É mais ou menos aquilo. O cara vai lá, ele gira e tal, não sei o que, puta que foda, pum! Ele dá uma bala no cara, acabou, é aquilo. É mais ou menos aquilo. E sem falar que eu não sei vocês, mas analisando aquela luta do episódio 3, o Obi-Wan não queria matar o Anakin. O Anakin sim queria matar o Obi-Wan, mas o Obi-Wan não queria. Ele tava pé da vida, mas o cara não queria matar. Não, sim. Ele deixou ele lá pra morrer, né? Isso, é diferente do episódio 1. O episódio 1 não, os caras queriam se matar. Os 3 ali queriam. Que nem tu falou, eram mestres Jedi ali, o Qui-Gon e o Darth Maul. E ali sim, a coisa tava feia. Mas eu nunca vi que o Obi-Wan queria matar o Anakin no episódio 3. Então, até porque no episódio 3, o Obi-Wan já sabia que a Padmé tava grávida dos dois, né? Tanto do Luke e da Leia. Eu vou até emendar contigo aí a pergunta. No episódio 4, 5, 6, quando eles falam sobre Darth Vader, eles meio que falam que eles não conseguem definir o que é ser um Sith ou um Jedi, né? Eles falam que é alguma coisa meio que misturada à religião ou crendice, alguma coisa do gênero assim. Até eu lembro de ter visto alguma informação que o Darth Sidious ele não era para ter um sabre de luz, ele era meio que para ser, não era nem para ser um Sith direito, ele era meio que para ser alguma coisa assim, meio que alternativa, mas não um Sith. Enquanto nos prequels os Cavaleiros Jedi são altamente conhecidos. Tu considera isso meio que como... Existe o roteiro original, né, do George Lucas, né? O primeiro roteiro, isso inclusive foi transferido por uma quadrinização. São dois quadrinhos, né? Que inclusive tem os personagens, eles estão com arte conceitual do Ralph Maguire, né? Então é o Han Solo com aquele visual do George Lucas, né? O Vader que tinha uma blaster. Então, o Vader, né, desse roteiro original, dessa primeira história do George Lucas, ele era um general Sith. Ele era Sith, tá? Inclusive tinha o símbolo lá do Sith.
Mas era uma outra história um pouco diferente. Inclusive tinha um Mace Windu, né? Então, na verdade, os personagens foram saindo, né, dessa primeira história do George Lucas. Então, o Vader, né, esse negócio de definir, não definir muito bem o Vader, né? Na verdade, isso é meio que acaba sendo explicado, né, nos outros filmes, porque quando você chega lá no The Force Awakens, né, a Rey conhece as histórias, mas eram lendas, porque não tem mais Jedi, acabou tudo, né? A gente acha, não, porque o Luke vai fundar, né, a Academia Jedi, não sei o quê. Na verdade, tá muito diferente daquilo que a gente imaginou. As guerras continuaram, elas não acabaram quando o Palpatine morreu, né? Então, como sempre acontece, né? A gente sabe que a Segunda Guerra não acabou com a morte do Hitler, né? As guerras continuaram, inclusive no Oriente. Então, os próprios militares, eles têm um pouco de resistência, né, com relação a isso, mesmo que o líder não esteja mais lá. Então, as guerras continuaram, não tinha... Quantos Jedi sobraram? O Luke era o último Jedi, né? Era o retorno do Jedi, né? O Vader morreu, ficou só o Luke, né? E aí, então eram tudo histórias, eram tudo coisas, né? E aí o Han Solo fala assim, não, tudo isso era verdade, tudo isso aconteceu, né? Quando ele fala na Millennium Falcon lá para Rey. Então é como se tudo aquilo fosse uma lenda, né? E o universo era muito maior. O próprio assistido The Mandalorian, né? O Din Djarin não consegue entender, né? O Baby Yoda, ele fala esses aí, né, você tem que ir atrás dos que são dele, né, que são os Jedi, que são nossos antigos inimigos, né, que são como feiticeiros e tal. Ele não consegue definir os Jedi, porque os Jedi, ele nem sabe o que é um Jedi, ele não consegue entender, né, o que o Grogu faz lá, usa a força, ele não sabe, né. Então, mas aí você entende que é meio que como um furo de roteiro ou... No seguinte, assim, ó, por essa ótica, o episódio 1, 2 e 3, os Jedi são em grande número. Tudo bem, eu entendo que os Siths não sejam, até porque eles têm aquela crença de um mestre e um aprendiz. Exatamente, Mas eram conhecidos os Jedi. Mas aí o que acontece? Os Jedi foram exterminados. Ele já começa a levar uma boa leva quando foi lá em Geonosis, né? Que aquele monte de Jedi, a gente nunca viu tanto Jedi junto na vida. Quando a gente vê lá, que é uma das melhores partes do episódio 2, que eu acho que é um filme terrível. Mas somos dois. O episódio 2, eu acho muito chato. Mas você tem a Batalha de Geonosis, que morre um monte de Jedi, mas quando é executada a Ordem 66, né, o quanto de Jedi que morreu, né, e eles foram sendo perseguidos pelos inquisidores, né, após o purgo. Então não sobrou nada, nem para contar a história. O que sobrou são aqueles livrinhos lá que o Luke tem lá escondido lá na ilha, que é o que a Rey rouba, né, para poder continuar os estudos dela. Então, na verdade, os Jedi foram exterminados. Quando a gente tem episódio 1, 2 e 3, o George Lucas queria mostrar o auge, né? O auge da República, né? O auge ali dos Jedi, né? Então, tudo é muito diferente, né, do episódio 4, 5 e 6, né? As naves são perfeitas, né? A gente vê lá o 4, 5, 6 com as naves caindo aos pedaços. Então era o auge de tudo, né? Então era o auge dos Jedi. Você tinha um conselho Jedi, né? 4, 5, 6 não sobrou ninguém. Sobrou o Yoda, que tá lá exilado lá em Dagobah, né? O Obi-Wan tomando conta do Luke lá de longe, lá em Tatooine, e só, né? E depois a gente soube da Ahsoka, né? Que tava por ali permeando algumas coisas, tanto é que ela aparece em The Mandalorian. Isso. Não sobrou nada, que era realmente para não sobrar nada, né? O Palpatine, ele arquitetou tudo, por isso ele é a grande mente, né, do mal, né? Ele arquitetou tudo, né, para acabar, e o próprio Luke fala no Os Últimos Jedi, os Jedi
tem que acabar, porque toda vez que aparece Jedi, dá merda. Vamos lá. A Ordem 66, vamos ver se eu lembro. É a ordem que o Palpatine deu para os clones matar os Jedi, não é? É isso, né? Isso, os Troopers clones. Isso. Não, pra quem escuta nós e não sabe quem é, eu estou meio em silêncio aqui porque eu sou muito fã de Star Wars e como você é um presidente e tal da associação, eu acho que tem muita história que eu não conheço. Então eu tô até aqui quieto só prestando atenção sobre essas histórias. Mas, por exemplo, eu vi vocês falando algumas coisas, né? Lógico, concordo plenamente. Palpatine, ele foi um puto estrategista, mano. Ele foi um estrategista nato. Né? Ele foi um estrategista supremo. E realmente, ele quase matou todos os Jedi. Sobrou 3, né? 3. Né? Que sobrou lá. Fora que a gente sabe, né? Foi o Yoda, o Obi-Wan e a isso, sobrou esses 3. Isso. E na verdade sobraram mais alguns, né? Que foram sendo eliminados ali em Rebels, que o Rebels se passa, né? Depois ali antes do episódio 4, né? Depois de Clone Wars, né? Depois depois da Ordem 66. Então você tem lá a presença dos Inquisidores, que eles vão atrás dos Jedi, e tem lá passagens com a Ahsoka, e tem o combate da Ahsoka com o Vader, né? E aí cai um pedaço da máscara do Vader e fala assim, ela reconhece, meu Deus, Anakin, né? É uma cena ferrada, né? Uma cena ferrada, porque de repente ela vê que era o mestre dela, né? Dentro daquela armadura do Vader. Ninguém sabia, né? Qual era o passado, né, do Vader. Ele simplesmente surgiu. E aí ele aparece só o olho dele, né, uma parte do rosto, ela reconhece Anakin. Então existem muitas histórias, existe o universo expandido, existe os Legends. Como a gente estava falando da regra de 2, né? A regra de 2 veio ali pelo Darth Bane, né? Que veio ele que você só podia ter o mestre e o aprendiz. Mas tem umas coisas, né? Por exemplo, o Thomas está falando do Force Unleashed, né? Que o Vader tinha um aprendiz secreto, né? O aprendiz secreto do Vader. Starkiller, né? Era o Starkiller, exatamente. O Starkiller era o aprendiz secreto do Vader. E o Palpatine, teoricamente, seriam 2 Siths e o Starkiller, né? Então e você vigorando, né, aquela regra de 2, né? Então existia uma época que tinha muito mais Sith, né? O próprio Palpatine matou o Darth Plagueis, né? Que ele conta lá na tragédia, né, de Darth Plagueis, lá no episódio 3. E aquela busca, né, da eternidade, né? De se manter eterno, que de fato ele conseguiu de alguma forma e sempre buscou aquilo, né? Então o Starkiller, ele é canônico, como ele é do jogo, eu nunca levei muito pelo fato do canônico, né? Como era do jogo. Então, o Force Unleashed foi o único jogo a ser canônico até a compra da Disney. Quando a Disney adquiriu a Lucas, vamos organizar essa bagunça, né? Então, assim, não é que ela acabou com o universo expandido. O universo expandido virou Legends, né? A gente sabe lá que teve a guerra de Termópilas lá com os 300 de Esparta. Mas você não tem muitas evidências arqueológicas, né, provando que o Leônidas teve lá, que aconteceu daquela forma. Você tem algumas, né, histórias, né, que são contadas que remontam daquela época, né, mas teoricamente você não tem uma prova, né, concreta. Você tem lá os escritos e tal da época e tal, mas o Legends é a mesma coisa, né? O Legends seriam as lendas, né? Elas não deixaram de ser na verdade o universo expandido nunca foi canônico, e o Force Unleashed era o primeiro jogo a ser canônico, porque ele era a ligação, inclusive a origem da rebelião. O símbolo da Aliança Rebelde é o símbolo do clã da família do Galen Marek, né, que é o nome do Starkiller.
Então só que ele era muito poderoso, né? Ele jogava em um Star Destroyer, né? Ele destruía um Star Destroyer gigantesco. Ele era muito mega power e tinha gente que se incomodava com isso. Então tornaram o jogo, tiraram ele do canon e aí trouxeram o Rebels, né? O Rebels que tapou esse buraco, né, com a criação do logo, né, com o símbolo da Aliança Rebelde e tal, e seria ali, né, no Rebels contada o início da Aliança Rebelde. Então, outra história do universo expandido que eu acho legal é a do comandante que você falou, né, que depois que o Palpatine morreu, não é que acabou a guerra, que tem a história desse comandante, eu esqueci o nome dele agora, que mostra a saga dele, que fala, não, é demais a saga dele, É o livro. Traum. Isso, ele mesmo. O Traum, ele nunca foi canônico. Ele só passou a ser canônico quando ele foi introduzido em Rebels. Que como o Rebels é canônico, então, e ele é um personagem de muito sucesso entre os fãs, né? Porque tem a trilogia de Traum, né? Do Timothy Zahn, né? São livros incríveis. Então resolveram trazer o Traum para o canônico, mas até então ele não era canônico. Mas, na sua opinião, você acha que foi legal trazer ele pro canônico? Sim, eu acho que tudo é válido. Trouxeram o Darth Maul, né, com as pernas mecânicas. Isso eu sei. Ele foi idealizado pelo Universo Expandido, que é uma série que chama... se não me engano, não lembro se era Illusions ou Visioners, mas ele que trazia o Darth Maul de volta e ele ia atrás do Obi-Wan, né, lá em Tatooine. E quem matava ele, inclusive, é o tio, né, do Luke. Então foi aquele visual, né, do Darth Maul, inclusive, foi trazido para o canônico quando trouxeram ele de volta lá em Clone Wars. Né? Por que o George Lucas foi matar o Darth Maul, né? Então deram um jeito de trazer ele de volta. Você considera assertivo, de certa forma, a Disney ter feito essa continuação da trilogia? Ou você entende que uma adaptação da versão expandida seria mais plausível para as telas do cinema? Por exemplo, incluir Mara Jade, aquele arco que o Luke vai pro lado sombrio e volta. Seria mais legal mostrar isso em cinema? Ou, na tua opinião, a Disney acertou em ter feito uma trilogia meio que nova, do zero ali, com novos personagens, resgatando alguma coisa dos antigos e fazendo o que foi feito? A gente tem que entender uma coisa muito importante, que as pessoas reclamam bastante da Disney, né? Assim, nossa, mas a Disney não deu atenção para o universo expandido. O George Lucas sempre teve nem aí para o universo expandido. Ele transformou os Mandalorianos num povo pacífico em Rebels. Né? Então porque as guerras passaram, então tem lá aquele povo e não sei o que, e de repente os Mandalorianos, né, principalmente no universo expandido, eles eram um povo, eles eram os espartanos, né? Eles eram os guerreiros, né? Então e aí ele foi lá e ele simplesmente não deu nem a mínima, né? Porque já existe a história. Então é muito fácil falar, a Disney não deu bola para o universo expandido. O George Lucas sempre, eu vou escrever o que eu quero do jeito que eu quero. Sempre foi assim. Aí entrou a Disney, né? E a gente não pode esquecer de um outro detalhe. A Lucasfilm é uma empresa da Disney, ela não deixou de existir. Então quem manda ainda em Star Wars é a Lucas. Uhum. Assim como a Marvel, né, que é uma empresa da Disney, toma conta dos heróis da Marvel e assim por diante. Então eu acho assim, são histórias que já foram contadas. É uma história muito boa, aquela do clone, do Imperador, que teoricamente foi reaproveitada de alguma forma, né? Uhum. Então você tem elementos ali, né? Então, inclusive já surgiu uma história, né, de que o Snoke talvez ele seja, né, um clone do Luke, né? Porque encontraram a mão dele. Então já começa, né, a ampliar as coisas. Mas eu acho que são histórias que já tinham sido contadas.
eu acho que eles se perderam um pouco na conexão entre os diretores, né? O episódio 7, ele é legal, ele é muito bom. Mas é uma cópia do episódio 4. Era de se esperar que o episódio... Eu ia falar isso. Que o episódio 1, 2 e 3... Como é que foi o episódio 1, 2 e 3? Era um episódio com um final feliz, um segundo episódio que termina mal, né? Um Anakin que se ferrou, ficou sem mão. Tudo bem, ele casa com a Padmé no final, em segredo, mas... E aí começou a guerra, né? Então ele não acaba muito bem, né? E o episódio 3, que acaba pior ainda, mas se a gente pensar no clássico, você tem episódio 4 que tem começo, meio e fim. Aí você tem episódio 5 que os caras só se ferram o tempo todo. E o 6, que era a conclusão de tudo, e aí que tem o final feliz. Então eu sinceramente já esperava que o primeiro ia ser, de novo, um filme com começo, meio e fim, né? O segundo ia ser sombrio, né? E o terceiro era a conclusão de tudo. Então, mas eles criaram um planeta. O Império, né, ou Primeira Ordem, né, que é o resquício ali do Império, eles sempre buscaram uma arma super poderosa. Tanto é que a segunda Estrela da Morte era maior que a primeira, né, e mais poderosa que a primeira. Então, desde lá das Guerras Clônicas, né, desde o episódio 2, já tinha um protótipo da Estrela da Morte. Então, todo o tempo eles querem criar uma super arma, né, e eles conseguiram. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar, né, o canhão dentro do planeta. O planeta vai ser a estação militar. Então, na verdade, era uma evolução, né, daquilo que eles sempre buscaram, uma arma que destruía planetas, né? E não destruiu um só, destruiu vários, né, ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa sempre foi a busca, né? Uma super arma. E aí, é uma cópia? Não, na verdade não. Eu acho que essa busca sempre teve. Aí você tem o episódio 8, que, na verdade, ele é uma obra de arte. É uma obra de arte. Mas Star Wars nunca foi uma obra de arte. Sempre foi uma ópera rock, né? Então ele tem falhas de roteiro. Na verdade, essa história, porque George Lucas pensou que iam ter ele já pensava no 1, 2 e 3, mas não tinha tecnologia para fazer, por isso que ele começou pelo 4. O Star Wars, né, eu conheci como Star Wars, não era como Uma Nova Esperança, isso veio depois, porque ninguém imaginava que aquilo ia para frente. Então o filme tem começo, meio e fim. A partir daí veio o Império Contra-Ataca, vieram as outras histórias e a gente sabe como é que acabou. Eu acho que se criou, né? O George Lucas criou um universo. Teve esse problema de conexão entre direção, né? Eu gosto muito Os Últimos Jedi, apesar dessa desconstrução do Luke, né? Todo mundo ficou chateado, o Mark Hamill também, mas Mark Hamill foi fazer o Luke achando que ele ia fazer o Luke do episódio 6, mas ele foi lá para fazer o Obi-Wan. Não foi para fazer o Luke. Eu costumo falar que o Luke Skywalker, ele é o Jedi de supletivo. Sim. Porque se tu pegar os prequels, que o Obi-Wan teve treinamento desde menino até ele ter o que ali, seus 19, 20 anos no episódio 1, não sei. Mas ele passou por 10 anos de treinamento. E o Luke com o Yoda não ficou o quê? Nem um mês direito? Ele é um Jedi de supletivo, pô. Você sabe que a gente aprende lá na história que com tanto de guerras, né, que nós passamos por milênios, o quanto de informação foi perdida. Então, cada avanço da arqueologia a gente descobre que, caramba, os caras faziam isso aqui há 5.000 anos. O que é essa máquina? O que os caras fizeram que tem 5.000 anos de idade? Poxa, o próprio... aquela ferramenta que tem em todos os aviões, né, que regula lá o horizonte, né, para o piloto saber se o avião está na posição horizontal. Então, cara, isso é uma tecnologia de milênios atrás.
Então são coisas, as informações se perdem. E o que aconteceu? Morreu todo mundo. O Luke aprendeu o que aprendeu no supletivo lá, com um pouco com Yoda, um pouco com Obi-Wan, falando lá com o espírito e com os livros que ele achou em algum lugar. Então realmente tudo aquilo que aconteceu se perdeu, né? Muito conhecimento se perdeu. Isso então, e é o que a Rey deveria, né, buscar, mas o que ela aprendeu também foi quase nada, né? O que a Leia aprendeu com o Luke, né, e a Leia passou para ela, então muita coisa se perdeu. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você achou do caminho dado ao Luke nessa última trilogia? Dele ter se isolado porque o outro lá matou, o Kylo matou todos os alunos dele. O que você achou, na sua opinião? Você achou que aquilo foi uma atitude do Luke Skywalker? Agora eu vou te contar um spoiler. Não foi ele que matou todo mundo. Não, certo, mas aí no caso... Não foi ele que matou todo mundo. O Luke acha, né, que foi ele, mas não foi ele. Aquela destruição do templo, né? Na verdade é uma história, é o ponto de vista do Luke. Na verdade a história é diferente, que ela é contada numa série que conta a origem do Kylo Ren, do porquê, do treinamento dele com o Luke, por que ele vai pro lado sombrio, e tem toda a história, né, do Snoke encontrando, né, o Kylo Ren. Então já é né, é contado o ponto de vista do Luke, e o Kylo Ren tem um ponto de vista dele. Como Botando Bonecos não é muito vetado a spoiler, o que aconteceu? Pode falar, eu assino embaixo. Pode falar aí, cara. Vamos lá. Eu assino embaixo, e se tiver alguém reclamando nos comentários, eu assino embaixo mesmo. Eu assino embaixo, pode falar. Eu quero saber. O que acontece? A gente vai pensar que imagina só, o Kylo Ren foi lá, foi deixado com a Leia, né, porque perceberam que ele tinha poder. A Leia era sensitiva na força, né? Ela tentou até ser treinada pelo Luke, mas não era a pegada dela. A pegada dela era mais militar, esse é general mesmo, né? A liderança política. Esse era o caminho dela, né? Então ela deixou lá o treinamento dela com o Luke. Lógico, perceberam que o Kylo Ren era poderoso, assim, esse garoto precisa ser treinado. Ele vai ser treinado lá pelo Luke, e aí tem aquela série de coisas, né? Ele vai lá deixado, né, com o Luke e tal, não sei o que, aí o Snoke encontra ele, né? E aí olha o que o Luke fez com ele mostra aquela aparência dele toda distorcida e fala assim: olha o que o seu mestre fez comigo, né, e tal. Então ele vai lá, ele começa, né, colocar coisas na cabeça do Kylo Ren, e que acaba culminando, né, naqueles... O Luke começa a perceber, né, que o menino está sendo tentado lá pelo lado sombrio, e aí vem aquela hora, não, preciso acabar com isso aqui, vai começar tudo de novo, e aí naquela hora que ele vai atacar o Kylo, né, é a hora que acontece toda a merda, né, digamos assim, né? Então ele vai se defender, lógico, e tanto é que na hora, né, que eles estão se conectando, né, a Rey e o Kylo Ren lá no episódio 9, né, no episódio 8, tem muito disso. O Luke não quer que se aproxime, né? E o Luke, ele odeia, não, o Kylo Ren odeia o Luke, né, justamente porque o Luke tentou matá-lo. Então o Luke, ele tava naquela vibe e falou assim: poxa, mas vai começar tudo de novo, né? Toda vez que os Jedi aparecem, acaba desse jeito, então os Jedi tem que acabar, né? Por isso aquele sentimento, né, dele se isolar, até para ele ter um pouco mais de conhecimento, que a própria Leia fala lá no episódio 7, onde está o Luke? Ninguém sabe onde está o Luke. Ele foi em busca de um templo, né, de um dos primeiros templos Jedi, né, que tem aquele desenho lá no piso, né, que seria o primeiro Jedi, né? Então ele foi em busca de conhecimento, foi um pouco em busca de meditação. Assim, isso aqui não dá mais, né? Não dá mais para ser desse jeito. Então eu acho que o Luke é um Luke sofrido, né?
Um Luke que teve um pai pro lado sombrio, um Luke mais experiente, mas que viu a coisa começar tudo de novo, né? Por uma possível, né? De novo, o Jedi, quando tem Jedi, tem problema. Né? Aquela eterna luta entre Sith e Jedi. E o Kylo Ren não é Sith, né? Ele não é Sith. Certo. Então, assim, não, porque no meu conceito eu achava que o Luke meio que fugiu. Digamos, ele fugiu. Ele fugiu. Entendeu? E pra mim, eu acho assim, pra uma pessoa que já tinha uma experiência, porque basicamente, você vê, ele enfrentou o próprio pai, ele enfrentou o Império, sabe? Ele já tinha uma carga grande. Eu acho que aquilo fazia parte. Eu acho que ele, de tudo que ele já sofreu, no final ele ter que fugir, eu olhei assim, ele já encarou tantas guerras, mano, encarava mais uma. Sabe qual é o problema? De repente ele cria uma academia Jedi. Um sobrinho que a irmã deixou para ele tomar conta. Aí todo mundo morre, não por causa do sobrinho, né? Mas todo mundo morre, né? Quando ele tentou construir alguma coisa. Vai começar tudo de novo. E é o que ele fala lá numa das conversas com o Rey. O que você acha que eu vou fazer? Você acha que eu vou sozinho com uma espada laser? Ele fala bem assim, ficar balançando uma espada laser na frente da Primeira Ordem. Então ele realmente foi se isolar e falou assim, olha, eu cheguei à conclusão que o problema sou eu. Não, mas eu acho assim, eu concordo com o que você fala, mas eu acho que pelo menos do lado da Leia ele tinha que estar. Do Han Solo ele tinha que estar lá. Eu acredito nisso. Eu acho que foi uma maneira, né, que ele pensou, falou assim, os Jedi têm que acabar, então eu sou o último, então deixa eu sumir, né, num lugar onde ninguém vai me encontrar e quem sabe isso aí não acaba de vez. Tanto é que ele não sai de lá, ele morre lá. Ele morre na ilha. Porque agora... E outro detalhe, nos outros filmes, tá? No 4, 5, 6, dificilmente o Luke ficava junto com a Leia e o Han Solo. Quando o Luke sai para fazer o treinamento dele e no episódio 6, eles já seguem jornadas completamente diferentes. Eu entendo que a Leia e o Han, sim, ali fazendo a parte da Aliança Rebelde, mas o Luke, ele tava numa outra vibe completamente diferente. Sim. Ele já pega uma outra jornada, ele já vai para outro. Ele vai buscar conhecimento. Exatamente, e aí ele já volta. Ele vai seguir os passos do pai. Foi ele e o ET Bilu. Ele foi com o ET Bilu buscar conhecimento. Não, ele tinha que ter ido lá. Eu sou contra. Eu acho que o Luke devia ter ficado do lado da Leia. Ele não deveria ter feito isso. Porque ele, é o que ele falou agora. Ele ia ficar pra morrer, porra. Aí é o último Jedi, vai morrer aí. Quem que vai enfrentar os problemas depois? Não, ele tinha que deixar um herdeiro. Ele tinha que deixar alguém mesmo. Apesar que agora o Mandaloriano, né, deixou uma ponta solta, né, que talvez pode até eliminar a nova trilogia, né? Acho difícil. Essa história de vão rebutar... Vão transformar em Legends, né? Que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E agora existem, lógico, o Mandaloriano, ele criou uma história paralela e como Rebels, né, como Clone Wars, se criou, né, outros personagens. Então o Grogu deve aparecer daqui, só que assim, o Grogu, ele tem 50 anos, é como se ele tivesse 5. Tem que passar muito tempo, né, para ele ser um adulto, né? Ele tem Mas eu não vejo o Mandaloriano como uma história paralela, porque o universo é tão grande, aquilo que a gente tava comentando, né? Que o Mandaloriano ele nem sabia o que era um Jedi. Isso. Talvez assim, indo para partes mais de teoria, eu nem teria colocado nesse momento do Mandaloriano o Boba Fett. Eu ia falar... Porque aí você estreita muito a relação entre os filmes e a série. Né? Talvez nem fosse tão necessário o Boba Fett nesse momento. Era porque mas o Boba Fett, ele vai, na verdade, ele caiu fora. A gente não sabe, né, se vai ter uma terceira temporada de The Mandalorian, mas a gente sabe que o Boba Fett foi introduzido ali para se criar
uma outra história paralela, a história dele. Livro de Boba Fett, né? No lugar do Jabba. Exatamente, porque assim, a gente sempre viu, eu quando era criança, quando eu vi o Boba Fett a primeira vez, putz, eu fiquei encantado. E ele não faz nada. Eu ia falar isso agora. A única coisa que ele fez, ele tomou uma porrada na mochila e foi parar no estômago do Sarlacc. Né? Não, ele pegou o Han Solo. Não, calma aí. Também não vai. Ele teve duas falas, né? Eu acho que nem isso no original, não teve nem duas falas. Ele entregou o Han Solo. Ele entregou o Han Solo pro Jabba. Falou, ó, Jabba, tá aí, ó. Congelado. Tá aí, ó. Tava pronto já. O Vader entregou, né, o Han Solo congelado pra ele. Não, porque praticamente eu acho legal isso, porque o Boba Fett é igual o Vader, ele tem um designer muito foda. Sim, você bate o olho nele, mano, é um designer muito foda. Mas no filme ele não faz nada, cara. Eu acho que aquele negócio, né, porque ele tá com o rosto coberto, como é que será que é o rosto do cara? E aí o cara fica naquela expectativa, isso. Né? É igual do Darth Vader, pô, como é que será que é o rosto do cara? E aí, eu acho que é no episódio 5, né, que aparece ele botando o capacete, né, Rodrigo? Ou é no 4? No episódio 5, quando ele tem a câmera. Isso, tá na câmera de meditação. Que mostra ele de costas, assim, e descendo, assim. O cara fica pensando, ele tem a cara toda deformada, beleza, que show de bola. Eu lembro de ter falado isso com meu irmão em 88, quando a gente assistiu. A gente ainda assistiu acho que foi no SBT que passou. SBT ou na Globo? Na Globo. Na Globo, né? Eu assisti pela Globo nos Star Wars 85, 87, 88, por aí. 87. O que tu 87. pensa com relação, falando agora do rosto do Vader, o que tu pensa a respeito dessas remasterizações que também trocaram os atores? Porque no final do episódio 6, eu lembro de ter visto a versão, assim, ó, quando eu tive meu primeiro contato, tá? Eu comecei tardiamente Star Wars, mas foi quando o SBT passou os filmes. Ele passou numa sequência, isso foi lá para 2002, 2003, mais ou menos. E o Darth Vader que aparecia depois de morto, já no final do episódio 6 em espírito, era a versão original. E hoje aparece o ator que fez o Anakin Skywalker na primeira trilogia. Exatamente. O que tu pensa dessas alterações, entre aspas, que o George Lucas fez com as remasterizações? Eu, sinceramente, eu acho horrível. Que grosso. É horrível. Hashtag magoado. Assim, a gente olha, porque a Disney estragou Star Wars. Não estragou mais que o George Lucas. O George Lucas não deixa em paz aquela cena do grid do Han Solo, de quem atirou primeiro. Ele não deixa aquela cena em paz, né? Então ele vai lá, ele altera, como é que pode, né? O herói atirar primeiro e tal. Então mudaram aquela cena. Tem uma hora que os dois atiravam ao mesmo tempo. Aí chegamos na polêmica. Aí mudaram a cabeça do Solo um pouquinho pro lado, né? Também, tipo, desviou do tiro. Aí atirou. Os caras são. Não. Aí os dois atiram ao mesmo tempo. Aí ficou aquela campanha. Não, o Han Solo atira primeiro. Bom, tirou, lógico que atirou. Inclusive, você vê isso no filme Han Solo. Todo mundo. Tem muita gente que reclama de Han Solo, mas muita gente não assistiu. Han Solo, o Han Solo ele atira primeiro no final do filme. E é onde ele aprende que ele faz assim, que ele aprende que ele tem que se virar. E ele é o cara que atira primeiro. Mas é um filminho bem mais ou menos do Han Solo, né? É um filme Sessão da Tarde. É um filme Sessão da Tarde. Ele assim, Rogue One é um pouco fora, porque Rogue One foi reescrito, foi refeito 500 vezes, né? E deu no que deu. O Vader não era nem pra ter sabre no Rogue One. Aquela cena foi colocada depois. Tanto é que o Vader é até diferente, né? Quando a gente olha a cena final, quando ele vai conversar com o Krennic. Então eu acho que o George Lucas, tanto é que o George Lucas, um dos motivos dele ter vendido, né, a Lucas, é que ele já estava de saco cheio da gente, que a gente reclamava. Porque assim, ele não deixava essa cena em paz. Ele queria deixar tudo muito perfeito e tudo. Algumas coisas ficaram legais. Ele aumentou nos X-Wings lá na Batalha de Yavin 4, lá no episódio 4. Ele, né, tem algumas coisas que você melhora, mas
E aí ele trocou o Sebastian Shaw, né, que era o Anakin, que era o rosto do Vader, na hora que o Luke tira a máscara, para colocar o Hayden, porque as crianças gostaram do Hayden. Muita gente odeia o Hayden, né, por causa das prequels, mas todo mundo passou a amar o Anakin por causa do Clone Wars, né? Mostrou que o grande herói que ele era, né? E ele é o visual do Hayden. E aí o Hayden, de repente, de odiado, passou a ser, né, a pessoa mais amada do mundo. Então, o George Lucas tentou sempre transformar tudo muito perfeito, e aí você tem o episódio 1, 2 e 3, que não é palpável, muita coisa não existe, os clones não existem, é tudo CG, é tudo muito artificial, né? Eu não odeio as prequels, eu gosto muito do episódio 1, eu tenho, não curto muito o 3, eu gosto de algumas coisas, mas não gosto de tudo, e o 2 que eu detesto. Mas ele é tudo muito perfeito, tudo muito maravilhoso e tal, não sei o quê. Star Wars é aquilo que a gente viu há 40 anos atrás. Ah, não, tem alteração, por exemplo, vou dar um exemplo, uma alteração que eu gostei. A parte que o Luke tá apanhando do Palpatine, que o Vader abaixa a cabeça, né, no original. Só que depois ele colocou o Vader falando não, né? Ele fala no. Eu achei muito louco. Essa parte é muito louca, porque a parte que ele. Isso. Mas eu acho legal que é a parte que ele começa a ter a redenção, que ele olha o filho dele lá. Tipo, ele sabe, ele abaixa a cabeça assim e fala, não vou deixar. Sabe, é a parte assim que você vê que a redenção começa ali, velho. Eu achei muito louco essa parte do não. Não ficou. Eu gostei porque, meu, o jeito que foi falado pode ter ficado estranho. Mas a parte assim, que ele abaixa a cabeça e fala assim, não, sabe, eu vejo que ele ali começa a redenção, ali ele começa a ver os valores. E sobre o Han Solo, o Han Solo ele não é um herói, nunca foi, ele é mercenário, já começa aí. Sim, mas ele tá envolvido, né? Ele tá envolvido com ele que salva o Luke no episódio 4. Que ele tá de gaiato. Sabe aquele cara que tá de gaiato? Ele olha assim, mano, tá no rolê e fala, vamos. Ele tava com a grana já. Falou assim, não, você recebeu tua grana, agora eu vou embora. De repente, do nada, o cara aparece no meio daquela... Por que ele ia se meter naquela guerra que não era dele? Ele já tava com a grana dele, né? Ele volta pra dar o tiro na TIE Advanced do Vader. Foi o Chewie que encheu o saco dele. Vamos lá. Eu acho assim, eu acho que ele chegou, ele olhou e falou, mano, acho que esse rolê vai ser da hora, mano. Acho que eu vou colar nesse rolê, velho. Ele já tá com dinheiro mesmo, falou, vou pro rolê com os caras aí, velho. Ele foi no rolê, velho. Eu achei muito legal. A questão do Han Solo atirou primeiro, cara. Eu achei muito esse negócio de não, ele atirou primeiro. O cara ameaçou ele. E falou, peraí, então, já que você ameaçou, e fica de aviso, mano. Se o Jabba mandar outro, vai tomar tiro o outro também. Se ele vier, também vai tomar tiro. Entendeu? Aí mandaram o Boba Fett. Aí o Boba Fett já pegou mais embaixo. Não foi o Boba Fett que prendeu. Não, foi o Vader. Foi o Vader. Não, mas eu acho que se tivesse um impasse do Boba Fett com o Han Solo, eu acho que o Boba Fett ganha. Eu acho. Com certeza. O Vader, sem fazer muita coisa, defendeu o tiro dele, porque o Han Solo atirou nele, né? Defendeu o tiro com a mão e tomou a arma dele. Acabou o Han Solo. Você vai atirar em Jedi, para os ouvintes que não sabem, eu sou jogador de RPG, né? Eu joguei RPG por muitos anos e um dos RPGs que eu joguei foi Star Wars. Eu joguei como mercenário. Meu personagem era um mercenário. Cara, eu via Sith, eu via Jedi, eu corria. Você acha que eu, como jogador, com conhecimento de Star Wars, você acha que eu vou trocar tiro com Jedi e com Sith? Mas nunca! Partindo dessa premissa do mercenário, imagina um cara que tá com a grana, já devolveu a princesa, vai voltar naquela guerra lá, naquela confusão com uma Estrela da Morte, eu vou voltar lá por causa do rolê. Vai nada! Eu, no lugar do Solo, eu acho que eu teria ido, porque eu ia falar, mano, esse rolê vai dar rendimento, velho. Eu ia.
Eu teria ido. Mas aí é a contradição do que você falou. Ó, você acha que eu ia contra Jedi? Você acha que eu ia contra Sith? Eu ia pegar minha grana e ir embora, isso sim. Não. Ele tinha o Han, né? Ele é aquele cara irônico, aquele cara canastrão, né? Aquele cara é o cara, como é que fala? Ele é o malandro mesmo, né? Mas ele é o cara que lutou, né? Lutou contra o Império. Ele foi do Império, né? Teoricamente ele lutou, né? com o Império. Então ele, por acidente ou não, mas ele odeia o Império, né? Sim. Deixa eu te perguntar. Conclui, desculpa. Não. Então, sobre só terminar do Han Solo, eu acho assim que você vê, ele foi no rolê, foi difícil, mas no final ele ganhou bem mais do que o dinheiro. Ele ganhou bem, ele ficou com a Leia. Ele odiava o Império. Ele ficou com a Leia no final, ganhou filho, tudo. É que o problema é que ele morre por causa. Aí que vem o X, né? Não, mas ele não morre por causa da história. Pelo que eu entendo, é por causa do ator. O Harrison Ford já não queria mais fazer Han Solo, já tava de saco cheio. Ele queria ter morrido no episódio 6, né? Isso que eu ia falar, ele queria morrer há muito tempo já. Então, assim, a morte do Han Solo, na verdade, ela aconteceu por causa do ator, não por causa da história. Porque, cara, eu não vejo o Han Solo morto. Eu também não. Ele é um puta personagem. O Harrison Ford, ele não gosta de Star Wars, primeiro, né? Ele, tanto é que eu vi uma entrevista dele há muitos anos atrás, antes, né, da Disney, ele falou assim: eu não me vejo mais numa nave com um bicho peludo do meu lado. E aí a Disney foi lá e conseguiu. Ele falou assim: é a última vez, hein? É a última vez. Eu fiquei muito surpreso dele aparecer no episódio 9. Aquilo, pra mim, assim, o J.J. Abrams, ele ligava assim: a gente pensou aqui, não, vou fazer. Eu não consigo imaginar aquilo. Eu acho, sabe o que eu acho? É aquela frase que a gente fala pra todo mundo: todo homem tem seu preço, mano. A Disney deu o preço dele. Não, é real. E eu vou falar o seguinte: o Harrison Ford pode falar, esse é o último. Mas se a Disney fizesse uma proposta boa, ele faria o 10º. Ele faria o 11º, é tudo questão de dinheiro. Eu acho. Tu disse que ele é quase um Bill Murray da vida? Foi uma cena foda. Foi, mas eu acho assim que, lógico, a morte dele foi um choque que eu falei, meu... Todo mundo ficou com ódio do Kylo Ren. Mataram, a Disney matou o Han Solo. Isso. Nossa. Agora vem a pergunta, como que você viu a morte do Han Solo? Eu vejo a morte do Han Solo porque o Harrison Ford nunca, né, não queria nem fazer, não queria nem que o Han Solo sobrevivesse nem ao episódio 6. Mas, não, tirando o Harrison Ford, assim, você achava que o Han Solo tinha que morrer? Não por questão do ator, questão do personagem. Eu acho que era uma coisa esperada, né? Ele não vai viver. Ele, simplesmente que se passaram muitos anos, em algum momento naquele filme ia morrer a Leia, ia morrer o Harrison Ford, ia morrer o Luke. Era uma coisa que eu já esperava, até a morte do Kylo Ren eu esperava. Eu até imaginei que o Kylo Ren não ia passar no primeiro filme. Eu também achei. Mas, eu vou falar pra você, eu me decepcionei com a morte do Luke, mano. Eu não vou mentir. Eu me decepcionei muito com a morte do Luke. Eu me decepcionei mesmo. Foi uma morte muito safada, velho. Sabe? Não, é o que você falou. Realmente, ele ia morrer. Mas eu queria uma morte gloriosa. Mas foi uma morte gloriosa. O cara se projetou. O cara voltou se projetando, usando um poder ferrado, né? Para se projetar no meio de uma guerra. Aí ele conseguiu com isso dar tempo de todos fugirem, né? Que foi por causa dele. Ele salvou todo mundo. Sim. Salvou de fato todo mundo. Deu uma bronca no sobrinho, né? Você garoto. Né? E ainda balançou o sabre de luz na frente da horda, né? Ele fez a mesma coisa que ele falou que não era para fazer. Se projetou até lá, meditando, flutuando em cima de uma pedra. Aquela cena é ferrada e ele acabou. A cena com os dois sol, a cena dele olhando para o sol, né? Como ele olhava lá em Tatooine para os dois sóis, e acabou ali. É uma cena linda. É uma cena maravilhosa. Se fala de Tatooine, eu lembro da cena da Rey.
Como você se chama? Olha lá, meu Aléo. Ray Skywalker. Não, essa cena. Eu sou o Ray Palpatine. Ok. Tanto é que essa cena é meme, né? Tem muito herói quando pergunta o nome dele. Olha, Mas sabe o que eu acho engraçado? Antes de sair o episódio 9, com as teorias, né? 1 milhão de teorias, era o que mais se falava. Olha, porque a Rey, ela vai se tornar. Ela não é uma Skywalker, mas ela vai criar, na verdade, não vai se chamar mais Jedi. Daqui pra frente, o Jedi vai ser o Skywalker. Cara, tinham milhares de teorias falando disso, né? Que ela ia assumir o sobrenome. Aí quando ela fala, todo mundo ficou puto. Eu não entendi isso. Não, eu não. Ó, vou falar a minha opinião. Eu não fiquei puto. Mas só que assim, o jeito que foi apresentado foi muito engraçado. É isso que eu tô dizendo. Eu não fiquei puto. Eu acho legal. Né, o legado. Eu achei até ser um pouco forçado o fato dela ser neta do Palpatine. Isso eu achei forçado. Ele incomodou. Isso eu achei forçado, sabe? Porque eu queria que o universo fosse bem mais expandido, não ficar só em cima de Skywalker, do Palpatine, entendeu? Eu queria que tivesse outras coisas a mais. Na verdade, ela não é neta, né? É uma outra coisa discutível, né? Porque o clone, né, do Palpatine não é filho dele, né? Então, na verdade, ele é um outro Palpatine. Então, na verdade, ela é ali, ela tem uma linhagem genética. Ela não é neta, não é filha, não é. Né, ela é parente. Acho que é um negócio mais forte, não, você é neta. Não é bem assim, né? Não, é o Snow, né, que é o clone dele, né, que morre no. É o nome dele. Na verdade, vários clones foram feitos e um deles fugiu, que é o pai da Rey. Isso. Meu, é complicado, né, mano? Eu achei muito forçado isso, né? Eu achei uma coisa que eu não gostei muito também. É lógico, sempre o Star Wars desde o clássico tem um romance, mas eu achei muita forçação de barra esse romance da Rey com o Kylo. Eu achei muita forçação. Sabe, eu gostava mais do romance tipo da Leia com o Han Solo. Tem o romance, você sabe que tem, mas não é tão focado assim, sabe? A ponto de um ver o que o outro tá fazendo, sabe? Eu achei muito chato essas partes. Eu achei. Crepúsculo? A parte que a parte do Kylo Ren sem camiseta, ela vendo mano, eu não sou obrigado. Eu olhava assim a TV e falava, não sou obrigado a ver isso, velho. É sério. Vocês querem me mostrar isso, mano? Eu gostava muito mais do romance do Han Solo, quando a Leia fala, eu te amo. Aí ele vira, eu sei. Mas, meu, falei, cara, é isso. Sabe, eu achei muita forçação de barra esse romance. Eu não gostei, particularmente falando, né? Eu não gostei. Eu não sei os outros integrantes aí, ou até você. Eu não sei, mas eu não gostei. Não me incomodou. Era uma coisa que assim... Tem aquelas meninas que são os Reylos, né? Que imaginavam, idealizavam e não sei o quê. E na verdade ficaram doidas a vida, porque mataram, né, ele. Então... não é uma coisa que me incomodou, eu acho que eles tinham uma ligação desde o início, e eu imaginava desde o episódio 7 que eles fossem irmãos. De uma ligação, que eu sempre vi uma ligação muito forte dos dois, desde o episódio 7, e eu imaginava que eles fossem irmãos, e eu acho que talvez a história tenha sido mudada, e eu acho que era pra eles serem irmãos. Eu também achava isso, Rodrigo. Leia e Luke, quando eu vi a primeira Leia vez e Luke ali... 2, não. Leia e Luke 2, não. Pelo amor... Não. Você sabe que a descendência de gêmeos, né, ela é muito comum. Então, geralmente, sim, às vezes pula uma geração, e às vezes na geração seguinte vem gêmeos. Então, sim, isso é muito comum. Não, é que assim, pra mim seria copiar de novo, porque a Leia beija o Luke, né? Eles não sabiam que eram irmãos, né? Aí se fosse acontecer... Não eram, né? Não eram irmãos, né? Até o episódio 4, até o episódio 5 não eram irmãos. Não eram, mas... Não eram, mas aí depois o telespectador sabe que é irmão. Até que é uma piada isso, né? A piada do beijo, né? Que todo mundo fala. E daqui a pouco o Jorge Lucas tira isso aí porque falam que é incesto, e aí não pode ter incesto em Star Wars, daqui a pouco deletam essa cena. Vai esperar. Mas tem até beijo gay no final do episódio 9?
Tem até um beijo gay no final do episódio 9, eles botaram? Tem também. Tem. Mas isso é. Tem as duas rebeldes lá, né? Tem também. Que todo mundo torcia pro piloto ser homossexual. Foi o fim, né? Isso. Eu não acho. Eu acho assim. Não, lógico, eu não acho errado. Eu acho errado você pegar um personagem, pegar o Luke e transformar em homossexual. Isso eu já ia achar estranho. Agora, pegar um personagem criado e ser homossexual, isso aí não me atrapalha em nada. Isso aí não me atrapalha em nada. Sabe, se o Finn e o piloto lá se pegassem, eu ia achar bom, porque eu acho que hoje, os tempos de hoje, é totalmente diferente dos anos 80. Então tem que ter, sim, uma adaptação. Não, ficou uma legal, atualização. Eu gostei. Não ficou legal, não ficou. Não Aquela ficou coisa ruim. escancarada, né? Não, ficou legal, não me incomodou, não. Não me incomodou, não. O que me incomodou foi o Finn não ficar com a Rey, cara. O cara é todo apaixonado por ela, não. Então. Coitado do menino. Não, o que me incomodou foi a morte daquela. Como é que chama ela? A comandante do Finn? Como é que chama ela? Que ela caiu no buraco e nunca mais voltou. Phasma. Mano, eu queria ter visto ela tirando a capa. Não, ela cai no buraco e já era. Porra, pois mano. É, né, cara? E era um puta personagem legal. Eu gostei da Phasma. É um puta personagem da hora, mano. Personagem muito aproveitado. Mas a gente não pode falar de personagens mal aproveitados mais do que o George Lucas, né? Com Boba Fett, com Darth Maul, com Qui-Gon Jinn. Rodrigo, qual foi a maior injustiça que você viu até hoje? De todos os filmes, o universo expandido, qual foi a coisa que você olhou assim que você achou muito injusto? Que você não aceita até hoje? A coisa que eu acho mais injusta não envolve o filme diretamente, envolve bastidores. Pode falar. Envolve bastidores. A tratativa com o Dave Prowse. Ah, sim. Você achou injusto? Eu acho que foi injusto. Eu acho que o Lucas acabou com a carreira do Dave Prowse. Ele foi um cara mal aproveitado. Ele, inclusive, ele era só o corpo, né? Mas ele era o corpo que era uma das coisas principais. Tudo bem, a voz do James Earl Jones é fantástica, né, icônica e tal, mas eu acho que tudo que ele fez, né, com Dave Prowse, por um suposto vazamento de que o Luke era filho do Vader e tal, não sei o que, isso foi terrível. Para os ouvintes que não sabem essa história, você pode dar só um resuminho? O que seria isso? O que acontece? O Dave Prowse, ele, na verdade, por causa do tamanho dele, né? Ele é um cara muito baixinho, então ele foi fazer teste para ser o Chewbacca, né? Não para ser o Vader. Mas aí acabaram colocando ele como Vader, né? E aí contrataram o Peter Merrill para fazer o Chewbacca. Também é um cara muito pequenininho. Aí o que acontece? Ele quando foi gravado, né, o episódio 4, e tem as falas do Dave Prowse, ele tinha aquele sotaque lá irlandês e tal, britânico, e meio que combinava com aquilo, e aí contrataram o James Earl Jones para fazer a voz do Vader, que é uma coisa que é fundamental também. Mas o Vader, o Dave Prowse, ele é o corpo do Vader. Além dele ser, ele era fisiculturista, né? Ele era os trejeitos, né, do Vader. A expressão corporal foi dada por ele. Aí o que acontece? O episódio 5, ele não foi dirigido pelo Lucas, né? E aí, inclusive, o nome, né? O nome da produção ele tinha um outro nome, que era Blue Harvest, se não me engano. E aí ele foi gravado, episódio 5 e tal, cheio de segredos e não sei o que, como sempre foi Star Wars. E aí vazou uma suposta informação de que o Dave Prowse teria contado a um jornalista de que o Luke era filho do Vader, né? Mas isso nunca foi confirmado. Nunca. O próprio cara foi entrevistado um tempo depois. Mas o Dave Prowse ele sofreu tudo isso porque ele falou. Ele disse que o Luke era Vader, filho do Vader.
Aí depois eles dão uma questionada, tá, mas de onde saiu isso? Pensando melhor, eu acho que isso não aconteceu. Então, ele foi um cara que foi injustiçado, um cara que gostava muito de Star Wars, amava, né, ter sido Vader, e foi injustiçado a vida toda, inclusive, ao chegar ao ponto, você sabe que existe o 501, né, que é aquele fã-clube que eu também faço parte, de Fantasiados, que é um fã-clube internacional, né, que representa o Império, né, e o 501 ele faz escoltas, né, ele é chamado para fazer algumas coisas, inclusive alguns troopers de The Mandalorian são membros do 501. Então eles foram proibidos de escoltar o Dave Prowse em eventos. Ele não podia ir oficialmente em nenhuma celebration, participar de nenhum evento, ele acabou. Essa história do cancelamento, né? Na verdade, existe a história do cancelamento do Dave Prowse, né? Acabou com a vida dele. Então eu acho que isso foi um negócio bem injusto, bem injusto. E qual foi a história, a coisa mais absurda que você viu no Star Wars, assim, que você olha assim e fala, meu, isso é ridículo. Qual foi essa coisa mais absurda que você já viu? Em história mesmo. Tem tantas coisinhas, né? Jar Jar Binks. Se a gente analisar... Né? Não, Jar Jar Binks não me incomoda. Não me incomoda. Agora, por exemplo, tem tantas coisas, né? Tantos furos, né? O Luke perguntando, a Leia perguntando, o Luke perguntando para Leia, você se lembra da nossa mãe? Como assim? Ele não morreu no parto, mas essa história veio depois. Daqui a pouco deletam essa cena também, não vai sobrar nada do filme, vão cortar tudo. Aí, por exemplo, a Padme cai lá da nave dos clones, né, no meio do deserto. Aí o clone chega pra ele e fala assim, tá tudo bem? Ela já levanta, já sai andando. Caraca, ela caiu de cima da nave. Por que a Padme morreu? Ela perdeu a vontade de viver. Isso aí é injusto. Isso aí é foda, mano. Então, assim, Star Wars nunca foi perfeito. Tem coisas que me incomodam. Mas, assim, são coisas que, não deixam eu não deixar de gostar de Star Wars. Não, Star Wars eu gosto. Tanto é que tem uma coisa que muita gente vai reclamar comigo, mas eu acho tão idiota, é aquela lutinha dos Ewok quando começa a jogar pedra nos... Cara, aquilo é muito ridículo. Eu amo Ewoks, eu adoro Ewoks. E assim, os Ewoks venceram o Império. Na verdade, não venceram a batalha, né? Batalha com paus e pedras. Isso cara, mas teve uma ajudinha dos rebeldes também, né? Que tava lá o Han, né? A Leia tava lá, o exército rebelde apareceu por lá também, né? Então não foi só isso. Mas... É igual os Vietcongs se escondendo embaixo da terra. É mais ou menos isso. Eles dominam a área deles. Túnel de ratos, né? Então, exatamente. Então, assim, eu gosto muito dos Ewoks, apesar de que eles foram super criticados nos anos 80. Eu gosto também, cara, deles. Tem alguma coisa pra reclamar disso. Não, eu vou ser sincero, eu não gosto, não. Eu achei muito querer colocar coisa muito fofa ali, e eu falei, mano, tá tirando. Pô, eu assisti spin-off, vi o desenho e tudo, cara. Achava massa. Não. Depois teve até o universo. Os Ewoks teve filme solo deles. Sim, eu vi isso. É clássico. Nave Estelar. Batalha de Endor, Caravana da Coragem. Isso. Isso é clássico. O ruim mesmo. O que é ruim mesmo, né? Se você acha que tudo isso é ruim, você já assistiu o especial de Natal? Nossa, mãe do céu. Já. Que tem a família do Chewbacca? Já. Falar de Ewok, pelo amor de Deus. Cara, tem final, tem alguns especiais de Natal que eu já assisti, eu até me arrependo. Tem esse do Star Wars, cara, eu vi porque assim, eu tenho um amigo meu que é muito fanático por Star Wars, muito, né? E, cara, eu já assisti muito absurdo com ele. E cara, quando eu vi esse especial de Natal, isso há muitos anos, eu olhei e falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? O especial de Natal, ele só tem uma coisa, que é uma coisa que é incrível, que é a introdução do Boba Fett, porque tem uma animação, né,
que conta a história do Boba Fett. O design da animação é muito legal também, porque é bem anos 70, né? Lembra um pouco o Yellow Submarine, né? Mas é muito legal porque é a introdução do Boba Fett, e isso é mencionado em The Mandalorian, né? Sim. Porque ele fala lá, fala assim, poxa, mas os Mandalorianos, eles são icônicos eu esqueci o nome da criatura agora, por montarem lá eu esqueci o nome, eu sou péssimo às vezes para nome, tá, gente, desculpa, mas eles são icônicos por montar aquele tipo de criatura que aparece, que é a introdução do Boba Fett no Holiday Special, ele aparece montado em cima daquele monstro lá. O Carlos tá aí, que eu não escutei a voz dele até agora. Não, tô aqui, tô ouvindo vocês. Ô, Rodrigo, chegasse a ver aquela... Quer se perguntar, não? Quero. Vai. Com a finalização agora da última parte da trilogia, né? Vamos falar 7, 8, 9 ali. Hoje você acharia viável ou interessante para Disney apostar numa versão cinematográfica da República Antiga? Pegar mais esse lado da República Antiga, é um prequels do prequels praticamente, né? Mas eu acho bem possível, né? Eu acho que é bem provável que isso aconteça. É muito provável que isso aconteça. Inclusive, isso foi anunciado, não lembro se foi há 2 anos atrás, mas acho que foi na D23, né? Que aí anunciaram The Mandalorian, né? E aí tinha lá um logo de pedra, né? Star Wars, que era um logo em pedra, né? Então, provavelmente isso relacionado a uma história que vai ser contada muito antes, né? Porque a saga Skywalker acabou, né? Acabou. Então, provavelmente eles vão contar uma história muito tempo antes. Uma perguntinha, o que você acha dessas novas séries que a Disney vai lançar referente a Star Wars, que eles mostraram assim uma porrada, fora o livro de Boba Fett? Qual que você acha que vai ser bom, na sua opinião? E vem o Obi-Wan aí também, né? Vem o Obi-Wan também. Vem o Obi-Wan. É muito difícil, porque, por exemplo, eles vão lá resgatar a história do Cassian, né? Do Cassian Andor, né, que é o personagem lá de Rogue One. Mas o Cassian Andor, ele não é um personagem que fez muito sucesso em Rogue One, né? Mas vão contar a história dele. Eu tinha um pouco de preconceito com o Rogue One, né? Apesar de saber que Star Wars, eu gosto muito mais da parte mística, né, de Star Wars do que da parte militar, né? Sempre gostei mais da parte dos Jedi, da parte mística. Então, mas vamos lá assistir Rogue One, que eu sabia que era totalmente focado na parte militar. Não preciso nem falar o que eu acho de Rogue One, né? Não preciso nem explicar para vocês o que eu acho de Rogue One. Aí veio o Han Solo, que também pegava mais a parte, né, militarizada e tal, dos caçadores dos mercenários. É um bom filme. Não é uma obra de arte, mas é um bom filme. Acho um filme bacana. Então vai ter uma série aí do Cassian, não sei muito. É aquele negócio, é difícil falar o que esperar. Eu não esperava muita coisa de Rogue One e saí soluçando do cinema, né? Aí teve o The Mandalorian, né? Que eu nunca fui muito extremamente fã dos Mandalorianos. Conhecia as histórias e tal. De repente me vem aquela puta daquela história, né? Que a gente morre de saudade, né? Teve que esperar 1 ano, né, para ver a conclusão, e não consigo ver, né, o Din Djarin sem o Grogu do lado. Você acha que um dos fatores do Mandaloriano terem dado certo e que foi o sucesso, a gente não sei, chega a ser inquestionável, muito também se deu pelo fato de ser uma série e 2, um orçamento de filme em uma série, porque a gente sempre vê, quando você se depara com uma adaptação de filme para série, um downgrade, principalmente técnico, e logicamente por relação ao orçamento que é baixo, né? E a gente tem, a partir de Game of Thrones, que teve
um orçamento assim tão compatível a filme, né? Não vamos tentar roteiro, mas a parte técnica da coisa. E Mandalorian, ele traz isso aí. Você acredita que parte do sucesso se deve a isso? Porque se você analisar friamente, o Mandaloriano, cara, ele é o tipo do personagem overpower, porque ele tem uma armadura de Beskar, então ele é praticamente invulnerável. Ele tem uma nave que ela se destrói e constrói como se fosse Lego. E ele tem o Baby Yoda ali que faz todo aquele charme. Então tu pega a parte... Ele é foda, então os marmanjos gostam. Ele tem um Baby Yoda que as crianças e as mulheres gostam. E nós também. E nós também, logicamente. E ele tem essa junção de aventuras. E ele te faz o quê? Ele não te leva a ligação aos episódios 8, 9 e 10. Não, ele te pega o 4, 5, 6. Então ele te mostra os Jawas, ele te mostra... todo aquele pessoal que a gente viu em episódio, o povo da areia e tudo mais, e ele te traz isso de volta. Tu acha que parte desse sucesso se deve a esses fatores? Então, assim, vou começar por um fator, assim, eu gosto muito, muito mais do que do universo expandido, né? Na verdade, eu não curto muito o universo expandido, mas eu gosto muito mais das histórias dos bastidores, né, de Star Wars. Eu gosto muito de prop, saber como são feitas as props, e até por causa disso meu trabalho lá na Iron Studios, né, com relação às estátuas da Iron. Dos adereços, né, eu sou cosplayer também, então eu gosto muito dos bastidores. Então hoje, lá nos anos 80, a gente teve a era de ouro, né, das séries, né? E a gente tem que pensar o seguinte, quando Star Wars foi feito, né, naquela época, e o George Lucas tentou vender, né, o que a gente chama de merchandising, que são os brinquedos e tal, ninguém queria fazer porque filme é aquela coisa que fica em cartaz, sai de cartaz e o produto fica encalhado na prateleira. Agora das séries, não. As séries você tinha lá Bucky Rogers, e aí tinha uma segunda temporada e os brinquedos estavam lá na prateleira ainda vendendo, né, porque tinha uma outra temporada, segunda, terceira, e não tinha, né, esse negócio de filme 1, filme 2, filme 3, né, isso começou com Star Wars. Aí você tinha a era de ouro das séries, né, dos anos 80, final dos anos 70, né, até final da década de 60, então foi uma era, né, que hoje nós estamos vivendo novamente, que começou muito com Game of Thrones, com 24 horas. Se você olhar o vídeo de bastidores de Game of Thrones, é uma coisa tão absurda, né? A quantidade de gente envolvida naquela batalha final, né? A tecnologia, assim, os bastidores, é uma coisa tão né, icônica, que é uma produção de filme. Então, assim como os games, né? Hoje, o investimento de games, ele tem um investimento até maior que de filmes, né? A gente sabe disso. Né? Hoje, as séries têm a tendência de ter investimentos muito maiores, porque a gente está vivendo uma época de streaming, e que as séries fazem muito sucesso, e uma série que você faz um episódio de 1 hora, de 30 minutos, eu acho que é o suficiente. Faz uma temporada de 8 capítulos, né? Meia hora cada capítulo, igual Cobra Kai, né? Aquele ritmo alucinante que tem Cobra Kai. E assim, hoje a tendência, né, é você ter um investimento maior nessas séries. Aí você pensa lá, mas os investimentos são menores na série. Cara, o George Lucas, ele transformou o 1, 2 e 3 tudo em CGI, né? Tudo era CGI. Aí o J.J. Abrams entendeu que os efeitos práticos, né, são aquelas coisas palpáveis, tinham que andar junto com os efeitos digitais, que é o que eu super concordo, né? A evolução das coisas caminharem juntas. Aí me vem o Jon Favreau, aí os caras me criam uma tecnologia que é uma sala em 360 graus, onde é projetado o cenário. Eles não estão lá. Que é uma tecnologia nova, que é uma tecnologia que inclusive foi utilizada na última CCXP, né? Que é uma realidade virtual. Eles têm uma projeção, né, uma tela, né, em 360 graus, uma imagem de ultra resolução, né? E é como se, na verdade, eles estão num estúdio pequeno, mas na verdade os caras estão lá. É como se eles estivessem
Eles não precisam construir aqueles cenários gigantescos. Então imagina, eles desenvolveram a tecnologia para fazer isso. Imagina quanto custou isso. Então eu acho que existe uma tendência muito forte. Pelo menos essa é a geração das séries. Então todo o foco, né, de tudo deve estar nas séries. E The Mandalorian foi aquela coisa surpreendente, né? Séries curtas, uma série curta, com poucos episódios, um personagem incrível, né? Que é, para mim, o Din Djarin, ele é o maior herói de Star Wars. Aquele cara, ele é o símbolo do herói. Ele é o cara que se joga no buraco para salvar o Baby Yoda. É o cara que volta, tá lá com a criança no colo, fala assim: desculpa, ele voltou para resgatar a criança, né? E aí ele olha para aquela trouxinha, né? Toda embrulhada, e ele dá aquele olharzinho, né, para ele, assim, ele olha, eu tentei, não sei o que fazer, e ele tá cercado, né? E aí de repente vem todos os Mandalorianos, né, a Irmandade, né, salvar. Puta, meu, é aquela coisa de matar, né? Para mim hoje o maior herói de Star Wars é o Din Djarin. E ele brinca novamente com o lance de não ver o rosto, né? Assim como ele tava falando do Darth Vader e do Boba Fett, né? E aí eu lembro que eu tava assistindo o Mandalorian com a Jéssica, minha esposa, e a hora que tira no último episódio da primeira temporada, ela olhou e falou: nossa, mas ele tem bigode? Pra que ele tem bigode se ninguém viu o rosto dele? Eu fiquei, então, né? Deixa pra lá. É que ele é fã do Magnum? Deve ser. Mas nos bastidores falaram que o ator que fez o Mandalorian, ele ficou bravo, porque ele não queria ficar só de capacete, ele queria ficar um pouco sem também. Ele queria mais destaque. Coisa do David Prowse, igual o David Prowse. Ele queria mais destaque. David Prowse, ele não foi utilizado na cena final lá do episódio 6. Era o Sebastian Shaw, o rosto do Vader. Né? Sim. Então realmente para um ator, né? Para um ator. Que na Star Wars sempre teve isso, né, de não mostrar o rosto, né, o Boba Fett que não mostra o rosto, e na verdade eles são. É difícil para um ator, inclusive da envergadura, né, dele, não ser tão anônimo, né? E o que acontece é que, na verdade, o Din Djarin são 3 atores diferentes. Mas eu acho que esse é o charme mesmo do Boba Fett e do Vader. Eu acho o charme, você não saber o rosto deles. Isso te instiga mais ainda. Um é a voz e o rosto, o outro é o corpo para algumas cenas de ação, inclusive ele é brasileiro. Sim. E tem um segundo dublê também. Ou seja, são 3. Assim como o Vader, também eram 3 Vaders. Entendi. Não era só o David Prowse, era o David Prowse, a voz era o James Earl Jones, e tinha um terceiro que era o cara que fazia as lutas, né? Isso a partir do episódio 5. Então, na verdade, é ruim, né? Pro ego, né, do ator, assim, poxa, mas nunca aparece meu rosto, mas aquela cena final é de matar, né? É tipo o Stallone naquele filme do Juiz, né? O Juiz Dredd. Não é pra ele tirar o capacete nem a pau, e ele pega e tira o capacete. Aí o Karl Urban vai lá, faz o filme todo de capacete e pronto. Eu não vou mentir, eu ainda não assisti Mandaloriano, porque eu fiquei com trauma da última trilogia. Eu não gostei. Eu até falei isso. Eu falei isso com o Carlos e com o Thomas, né? Eles falaram, eu assisti. Eu falei, mano, eu ainda tô com trauma da última trilogia. E não sabe que você tá perdendo. Pode ser sem medo. Trauma. Eu sou. Não, eles já falaram isso pra mim, os dois já falaram, eu assisto, eu falei, mano, porque assim, eu quando eu assisto uma coisa e não gosto, eu fico muito bravo a ponto de xingar, né? Tanto que a última coisa que eu assisti, que eu xinguei muito, tá no podcast, que foi Cidade Invisível. Chegar assim, Rodrigo, eu xinguei. Sabe qual que eu vejo a grande questão hoje? Quando eu era criança, eu assistia os filmes na TV e tal, filmes que são clássicos, filmes que são icônicos, e eu sentava para assistir e me divertir. Só, ponto. Star Wars sempre foi muito isso para mim.
de sentar, não ficar analisando, não, porque, nossa, mas a Leia falou, o Luke falou para a Leia que se lembra da mãe dele, ou a Leia beijou o Luke, mas ele, na verdade, são irmãos. Ficar pensando, analisando essas coisas. Sempre eu acho que cinema, tudo isso é entretenimento, né? Eu acho que a gente tem que se divertir mais e ser um pouco, lógico, um pouco menos crítico com algumas coisas. Lógico, tem coisas que me incomodam, tem coisas que realmente não são legais, mas, cara, por exemplo, teve muita gente que não assistiu Han Solo porque, que porcaria, não vou assistir isso, eu tô com raiva do episódio 8, então não vou assistir nem Han Solo. Muita gente não gosta de Han Solo, nem assistiu. Agora, por exemplo, The Mandalorian, uma puta de uma série, entendeu? Uma puta de uma série que, assim, assim, se tiver um episódio mais ou menos, tem um episódio ou outro que é mais ou menos, mas, cara, é tanta coisa ali, é tão rico aquilo, que não vale a pena a sua análise. E outra, aquilo traz um pouco de Clone Wars, traz um pouco daquilo que a gente gosta. Menciona Thrawn, de novo, trazem o Thrawn agora pro live action, né? Ele estava lá na animação, mas trouxeram pro live action, né? Porque a Ahsoka tá lá, traz o Thrawn. Então traz o Sabre Negro. Sim, o Sabre Negro, puta merda. Trouxeram o Sabre Negro. O Sabre Negro. Então tem tanta coisa, é tão maravilhoso aquilo. Eu acho que a gente tem que sentar mais, assiste e se divirta. Eu acho que esse é o ponto principal. Rodrigo, me bateu uma curiosidade agora que você comentou que você faz trabalho para Aero Studio, né? É você que escolhe os modelos de estátua? O que você faz lá? Eu sou consultor. Você é consultor deles, né? Eu sou consultor da Aero, tá? Então, por exemplo, pose, qual personagem, quais os adereços, quantos parafusos tem quantos parafusos tem na armadura do Vader, como é que é a costura da roupa, qual que é o tecido da roupa do Palpatine, porque a estátua do Palpatine da Iron tem textura, né? A gente tinha que colocar textura que tinha no tecido original da roupa do Palpatine. Então, todos esses detalhes sou eu que acabo falando, coloca isso aqui que é importante, Jedi tem isso, Jedi precisa colocar isso aqui, o comprimento da roupa tem que ser esse, a bota é esse modelo de bota, a costura da roupa do piloto tem que ser dessa forma, não é um macacão simples, não, tem costuras nas posições corretas. Então é mais essas orientações. Qual foi a última estátua que você fala, não, essa eu dei muita dica? Qual foi a última que saiu agora? Eu não posso falar. Não, que já saiu. Que já foi lançada. Eu tô perguntando se foi lançado. Uma das mais difíceis, deixa eu ver, foi o macacão do Luke, piloto, porque por causa das costuras, né? Porque ele tem costuras muito específicas, e o Vader 1/4, né, que ele foi escolhido o melhor colecionável do mundo, né, de 2017, e o Vader Rogue One também passou por mim, até o design da capa, que a gente foi feito por um estilista, inclusive, eu tive com um estilista para ver como é que tinha que ser as costuras e os painéis, né, da capa do Vader, que ela é em tecido, e o Vader do episódio 6. Porque, não sei se todo mundo sabe disso, a máscara do Vader, ela não é totalmente negra. Ela não é negra. Ela dá a impressão de ser negra, onde que ela não é negra? Ela é meio grafite, né? Ela é 80% gunmetal, que é aquele prateado, né, que tem inclusive na ombreira, né, do Vader, né, e o restante é preto. Então a máscara do Vader não é totalmente negra. Eu queria que tivesse uma peça com esse detalhe, porque todos os Vaders ele tinham o capacete todo preto. Na verdade não é assim. É uma pergunta besta, mas eu vou perguntar. Você tem todas as estátuas que você falou, você tem? Tem.
Tenho todas. Todas, né? É uma pergunta besta, mas eu vou perguntar pra... É um carinho especial, né? Que a gente tem que falar assim, poxa, eu ajudei a fazer isso aqui. Então, é um pedacinho de mim que tem ali, né? Não, eu no teu lugar acho que é uma satisfação muito grande, né? Você chegar a um ponto de você intervir numa coisa que você gosta, né? Sim, sim. Porque pro colecionador, né? A gente sempre tem um sonho de falar assim, poxa, essa peça podia ter isso, pô, eu queria ter uma peça de tal forma. Eu sou muito mais das action figures, né? Eu sempre fui muito mais das action figures. Eu tenho a coleção Kenner dos anos 70 completa, Glaslit completa. Peraí, você tem completo, você tem aquele de vinil, o lendário? O Jaw de capa de vinil? É. Ele tem? Mas esse não é o mais lendário. Qual que é o mais... Não, eu sei, tem o Boba... Acho que é o Boba Fett, não é? Que é o... Que ele foi um protótipo, não é esse daí que você tá falando? Que é o Rocket Fire. Isso, eu sei. Sim. Ele é o... Você tem esse protótipo, não, né? Eu tenho uma cópia dele. Você tem uma cópia desse protótipo? Eu tenho uma cópia desse... Eu tenho 2 cópias, inclusive. Uma que é porque ele tem 2 slots, né? Ele tem o slot em forma de J nas costas e ele tem o slot em forma de L. Então foram 2 protótipos diferentes. Tem um que ele é todo azul e tem um outro que ele é colorido. Ele é o Boba Fett Rocket Fire. E aí eu tenho o Jawa de capa de vinil, eu tenho também. E eu tenho uma outra peça lendária que pouca gente conhece, infelizmente, que é o Vlix. Não, o Vlix eu sei. É do desenho lá da animação, né? Droids. Isso, eu tenho o Vlix. Não, eu falo isso porque eu acompanho muito o colecionável, tanto que a Netflix tem até um especial disso, né? Sim. De Star Wars, né? Que Sim. é falado. Então, vamos lá. Qual a peça colecionável mais rara você tem aí da sua coleção inteira? Que você fala assim, é raríssimo. Qual é a mais rara? Eu tenho uma linha de bonecos que foi produzido no Brasil nos anos 80 que se chama Model Train. E a gente tem que entrar um pouco no contexto da história, porque a partir de 1976 a importação foi proibida no Brasil, justamente para ter investimento da indústria nacional, toda aquela papagaiada, né? E aí com a entrada do Collor lá nos anos 90 voltou, né, a gente ter a possibilidade de fazer importações, né, oficialmente. Aí nos anos 70 a gente não tinha acesso aos brinquedos, né? E aí era um pai que viajava para os Estados Unidos e trazia algumas pecinhas e tal. Aí o ferromodelismo nos anos 80 era muito forte. E aí uma empresa de ferromodelismo teve a brilhante ideia de pegar os bonecos da Kenner e copiar. E fazer réplicas em chumbo, né? Então esses bonecos são conhecidos como Star Wars Bootlegs, né, ou Model Train. Infelizmente, as maiores coleções de Model Train estão fora do Brasil. Tá? Eu tenho uma boa parte da coleção, uma boa parte dos bonecos já passou na minha mão, só 2 deles não passaram, né? Mas é uma coleção raríssima, muito difícil, principalmente porque os bonecos eram muito frágeis, alguns eram feitos de resina, eles se quebravam, porque era uma coisa bem artesanal, né? Mas era uma cópia do boneco original da Kenner, né? E isso surgiu lá nos anos 80 porque a gente não tinha, e era o que a gente tinha, né? A gente não tinha acesso aos bonecos importados, justamente por causa desse negócio da importação. Só lá em 1988 a Glaslit, né, 10 anos depois, a Glaslit trouxe aquela primeira linha, né, de bonecos. E aí não se sabe por que o Vlix veio parar no meio, na coleção Droids da Glaslit. Então, eu tenho alguns bonecos da Model Train que são peças muito brasileiras e muito importantes fora do Brasil. Eu ajudei a escrever um livro sobre isso, inclusive, sobre Model Train. É um livro que foi publicado na Argentina, que é um livro que fala das figuras lançadas na América Latina, e tem as figuras que foram lançadas na Argentina, no Brasil, e os Model Trains, né? E também estou com um outro projeto, que vocês já devem ter ouvido falar, de um livro da Kenner, né? Que cataloga, né, as figuras da Kenner, e meu Vlix está lá também. Cara, não, eu falando com você, eu tô vendo que você é um cara fora de série, mano. Você é um cara que, meu,
Acho que assim, você basicamente. Maravilha. É só uma última pergunta. Qual a peça que você não tem e você quer ter antes? Tipo, você tem que ter, você quer ter ainda. A peça que eu quero ter é uma peça que é meio que um sonho de consumo. Eu tenho alguns adereços do filme, tá, de Star Wars originais. Então eu tenho um storyboard, tá, do Império Contra-Ataca. Assinado, não é autografado, é assinado pelo diretor, porque ele está autorizando a cena, que é a cena lá do Town, lá de Hoth. Inclusive com carimbo, né, do Brian Johnson, que foi o diretor que ganhou o Oscar com Alien, né, na década de 70. Então eu tenho isso, eu tenho um pedaço de um Ewok, eu tenho células de animação das animações dos anos 80, né, de Star Wars, storyboards, eu tenho um pedacinho do Dragon Crate, que é aquela criatura que aparece no primeiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian, e é a mesma criatura que aparece no episódio 4, lá em Tatooine, quando o C-3PO está perdido lá no deserto. E essa peça tem uma história gigante, tá? Eu tenho um fragmento da coluna do Dragon Crate. Mas o que eu queria muito, né, era um pedaço do segmento da Estrela da Morte. Interessante. Você vai ter ainda. Relaxa, você vai ter ainda. Quem sabe? Que o problema é que essas coisas, com o passar do tempo, o preço aumenta, não diminui. Então, isso é verdade. Quem sabe? Quem sabe não aparece. Quem sabe? O papo tá bom, mas senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Cara, não, tá muito bom mesmo, cara. Tá muito bom. Conversamos hoje com o Rodrigo. Não preciso nem falar que o cara é uma enciclopédia de Star Wars. Você tem algum site, algum serviço que queira passar aí pra divulgar teu trabalho, pra divulgar? Eu tenho, na verdade, 2 grupos, né, que eu ajudei a fundar, que é o Blade Steam, né, bladesteam.com.br, que é o grupo de coreografias com sabre de luz, que existe já há quase 14 anos, e tem a página também no Facebook, né, então quem quiser seguir no Facebook, até no Instagram. Tem o Poder da Força, que é o grupo de colecionadores de Star Wars, que é justamente para resgatar essas histórias do Brasil, né, relacionadas a Star Wars. Então, do Vlix, da Model Train, dos Glaslit, que é o poderdaforca.com.br. Tem um catálogo com as peças da Iron, com as peças, né, da Glaslit, Model Train, e também tem o nosso Instagram e nossa página no Facebook. E quem quiser me seguir lá na minha página social, no meu perfil social do Instagram, é o R Moreno Kylo. E aí eu sou cosplayer, né? Entre poucas coisas que eu faço com relação a Star Wars. Ô, Rodrigo. Uma última pergunta minha, só deixa eu dar a pergunta pra ele. Deixa eu dar a pergunta pra ele, rapaz. Que coisa? Rodrigo, tu chegaste a conhecer algum ator de Star Wars? Sim. O Anthony Daniels, conhecesse, né? Conheci o Anthony Daniels. Conheci o Jeremy Bulloch, né, que foi o Boba Fett. Uhum. Conheci o Dave Prowse, mas não pessoalmente. Eu sei que ele esteve no Brasil. Tenho contato com algumas pessoas lá fora, como Steve Sansweet, né, que é o maior colecionador de Star Wars do mundo. Ele está no Guinness, inclusive. Eu tenho contato com uma galera lá fora. E já fiz alguns eventos oficiais, né, para Lucas, né, como Star Wars Run e algumas atividades oficiais para Lucas. Então, algumas coisinhas legais aí que já deu para fazer, e algumas pessoas bacanas que eu conheci. Pô, o C-3PO acho que é o meu segundo personagem favorito da franquia, cara. Apesar de ter gente que acha que ele é chato, mas eu tenho um carinho enorme por ele, que ele foi minha segunda figura que eu tive do Star Wars, que meu pai também me deu. A primeira foi a Princesa Leia. Anthony Daniels é incrível. Sim, ele fez todos os filmes, Anthony Daniels é incrível. Anthony Daniels é incrível. Ele deu vida, é difícil ver o C-3PO sem o Anthony Daniels dentro daquela armadura. É muito difícil. Você é um cara. Maravilha. Rodrigo,
Nosso muito obrigado. Queremos você novamente aqui, se possível, cara. Conte comigo. Foi um prazer. E depois de tudo isso, eu só tenho a dizer que, por favor, se inscreva no nosso canal. O canal Botando Bonecos não é apenas podcast cultura vasta, como foi constatado hoje. É praticamente um programa completo de informação e entretenimento para você. Lembrando a você que nos escuta, né, toda segunda-feira temos Break News. Os lançamentos das marcas e as pré-vendas estão aqui. Nas quartas-feiras nós temos nosso podcast, sempre com muita informação. E na sexta-feira nós temos nossos reviews campeões feitos pelos nossos integrantes do time Botando Bonecos. Ô Carlos, Thomas, tem alguém me chamando aqui, cara, que quer dar um recado aqui pro pessoal do Botando Bonecos. Só um pouquinho. Pra quem não entende a língua de droids, o R2 acabou de falar, se inscreva no nosso canal. Maravilha, então. Então siga aí o conselho de R2D2. Léo, considerações finais ou tá embasbacado ainda? Tô embasbacado. Tá embasbacado, maravilha. Nós estamos. Muito obrigado. Rodrigo, obrigadão pela participação aí, Rodrigo, cara. Imagina. Eu que agradeço o convite e conte comigo aí para falar de outras coisas, falar de G.I. Joe, falar de coisas aí dos anos 80, coisas de pessoas velhas, né? Estamos fazendo Super Máquina aí. Super Máquina, eu gosto da franquia, conheço alguma coisa, mas eu curto muito outras coleções, né? Como G.I. Joe, eu acho que é a minha segunda coleção. Depois de Star Wars. Temos que falar sobre G.I. Joe, então. Certo, então? Certo. Maravilha. Muito obrigado a todos e que a força esteja com todos nós. É isso aí. A força esteja com você também. Botando Bonecos. Somos muitos. Queremos ser milhares. Até a próxima e valeu, pessoal. Muito obrigado. Falou. Falou. Valeu, galera.